Sejam bem-vindos ao segundo episódio da série. Olha isso, rapaz! Esse bitelo aí, hein, caboclo? Isso é o peixe galo. Olha o vermelhão! Pescadores da vila, só vem! Dá um beijo. Bora, caboclo! Olha nós aqui! Agora deu certo demais, moço! Como você tá, meu irmão? Eu bem, firme. Graças a Deus, né? E você, irmão? Bom dia? Bem também, graças Tudo bem? a Deus. Cara, hoje o dia tá especial, viu? Então, Tempinho aberto essa semana toda, né? O barquinho é esse aqui, cara. Espero que vai Oxe, dar pra atender nossa demanda. demais! A gente vai voltar com ele cheio de peixe. Não parece cheio não, né? Só Metade já. Tem que ter a manha pra sair aqui, hein, caboclo? É, a maré tá toda diferente, meu. A cada dia tá jogando pra um lado. A barra era toda aqui, agora tá jogando todo pro canto de cá e agora cismou de voltar novamente. A natureza é uma briga que a gente não sabe entender, né? É. O melhor é aceitar que dói menos, né? Deixar a natureza trabalhar. Cada pescador tem a sua mãe, a artimanha, né? É. Porque o mar é grande, né? Todo mundo diz, o mar tá grande. Quem não sabe e entende da pesca, acha que o mar grandão tem que dar peixe todo dia ou em todo lugar, né? E não é assim, Não né? é desse jeito. Tem canal aqui, daqui até em alto mar é cheio de canal, cheio de coral, passa coral, vem canal, passa coral. Tem local que tem mergulhador que mergulha e não vê uma piaba. Você põe a linha, não bate nada, você chega de um cabeço do lado, o peixe tá ali, entendeu? Então a gente vai aprendendo, né? Cada dia a dia, você saindo cada passo para dentro do alto mar, você vai aprendendo. Tem muitos pescadores que acham assim, hoje não tá para peixe. Pesca, não pega nada, hoje não tá para peixe. Que é o mesmo dia naquele pesqueiro. No mesmo lugar. Você entendeu? Então você tem que cada dia dar um passinho a mais, né? Então hoje nós vamos lá nos seus esconderijos do peixe. A gente vai tentar, né? Ver se eles estão por lá, né? Se É. a gente tem uma marquinha que se diga assim, aonde traz o sustento da né? Eu sou aquele cara que comecei a pescar desde a idade de 10 anos, né? O meu pai, ele começou a pesca já veterano, né? Já era adulto, né? E ele não tinha muita prática na pesca. Ele aprendeu também com alguns pescadores mais velhos, como o Neco, meu cunhado, o finado Lolico, o pai de Jango Pistola, entendeu? O finado Domingos Vinagre, que é o pai de Milton Maição, entendeu? Eu, por exemplo, já fui várias vezes, eu ia pro mar com o finado Domingos Vinagre. A gente não pescava com camarão dessa época, a gente pescava com goroçá. Goroçá. Às vezes marcava o tempo por a gente pescar numa canoa de tronco de árvore. A gente não planejava a pesca, a gente deixava a própria natureza planejar, né? Você amanhecia o dia sabendo que tinha de sair buscar do sustento, mas não sabia como amanhecia o tempo, né? A gente ficava ali, quando amanhecia um dia, um tempo desse, aí, opa, vai dar pra ir. Ia lá, cavava 3, 4, 5 graus sai e saía pro alto mar, entendeu? E fazia as isquinhas dele, pegava um peixe e já fazia a isca do peixe. Essa pesca que eu conheci, idade de 10, 12 anos, eu nunca vi um pescador trazer mais de 30 quilos de peixe. Não trazia, cara, era aquela quantia de 10, 15, 20, era o bastante, E era entendeu? uma época que era muito farto, né? Tinha muito mais fartura do que agora, né? Exatamente, então, tinha muita fartura, mas porém a forma de pescar era bem pobre, né? Era bem pobre a nossa forma de conhecimento imaterial. Então, daquela década, eram poucos pescadores que tinham um pano de rede de 100 metros. Não existia, que as redes eram feitas de linha de tupum, era muita dificuldade de chegar aqui. E além disso, nós pescadores, nós não tinha excesso a Porto Seguro, a Prado, locais que tinha já lojas, né, de materiais. Então a gente ficava aqui, olha, para você ter uma ideia, parece até uma brincadeira. Tinha um senhor de idade aqui, um ancião indígena, avô de Gileno, né? Finado Benedito Ruivo. Sabe o que ele fazia? A gente não tinha anzol para pescar, ele fazia anzol de arame. Arame de cerca? Ele arrumava um tipo de arame que eles conheciam, né?
Eles arrumavam os arames que era duro. Aí o que que ele fazia? Era muito duro de envergar, ele botava no fogo, cozinhava o arame no fogo, ele pegava, isolava como queria, fazia formato do anzol direitinho e deixava para os pescadores. Aí os pescadores já encomendavam a quantidade de anzol, entendeu? E aí para você pescar, os pescadores encomendavam 4, 5, 6 anzol, não passava de 6. 5, 6 para cada pescador. Aí você ia pescar, perdia os anzol, tinha que voltar porque não tinha mais. Eita. Entendeu? Então ele sozinho era a fábrica de fornecer todo mundo. Você entendeu como era? Então com o tempo foi passando, a gente foi tendo conhecimento, aonde vai buscar, excesso aí, chegar até Prado, até Porto Seguro, né? E aí hoje você vê, o pescador que ir menos de uma caixa de anzol não vai, tá fraco, não vou porque é pouco, entendeu? Inclusive aqui, ó, eu trouxe até algumas coisas aqui pra você ver como foi da época que eu comecei a pescar, mostrar de início, tá? Hoje, Fernando, a gente temos tão facilidade que aqui tá o chumbo, tá? Esse tá o chumbo, de acordo com a corrida da água, você vai cortando os tamanhos. Sim. Você entendeu? Até naquele limite. Antigamente a gente nem você via falar, só via falar de longe. Cada pescador tinha a sua técnica. Eles usavam uns panos, tá? Fazia tipo uma linguiça, enchia de areia, tipo umas bananas, o tamanho de uma banana mais ou menos, enchia de areia e amarrava na tralha da rede para ir pro fundo. Caramba, pra fazer o peso, né? Para fazer o peso. A boia, o que que eles usavam a boia? Cortiça. Pegava a cortiça, furava direitinho, amarrava na tralha da rede de cima para ficar a areia embaixo e a cortiça em cima. Hoje nós temos uma técnica tão fácil que você acha uma boia, você faz um carretel, não é isso? Aí você limita o tamanho que você quer, maior, menor, você entendeu? E naquela época o que que a gente fazia? Não tinha oportunidade nem de achar uma boia dessa. Não achava. O que que a gente fazia? Achava um pedaço de madeira e fazia aqui, ó, o que que era o carretel antigamente. A linha, essa linha, para nós conseguirmos pedaços de linha desse, eu, por exemplo, quando eu comecei a pescar, sabe o que que eu fazia? Eu achava alguns pedaços de linha e emendava. Minha linha era toda cheia de emenda. Cheia de novo. Você entendeu? Então chegava em alguns lugares para pescar na beirada, no fundo. Às vezes ali eu não dava. O pescador lá estava pescando quando ele não podia dar também, que não tinha de reserva, tinha só a sua quantidade. Só tinha conta, né? E aí a gente pescava com a linha. Então, esse chumbo que hoje a gente pesca nesse formato, ó, tá? O chumbo. Ó como é que a gente pescava antigamente, como eu comecei a aprender a pescar. O arame da linha Telegra, entendeu? Aí você pegava aqui, tá? Dava um nó, olha pra você ver, dava um nó pra não correr, porque se você botasse ela ficasse descendo pra lá, e na ponta a gente colocava o anzol, tá? Esse era a década dos anzóis, quando a gente conseguia, mesmo feito de ferro, ele saía dessa cor. Aí ele fazia o limite de todo o tamanho. Hoje eu tenho uma meia dúzia de pescadores aí, ou mais, que eu ensinei. Eu tenho orgulho de dizer assim, ó, vai com qualquer um, não passa vergonha. Porque tá todo mundo treinado. Todo treinado. Então, eu sou aquele pescador que eu não pego na mão do aluno para ensinar. Eu ensino falando. Eu fui aprendendo, como eu te falei lá atrás, de passo a passo. Eu comecei numa canoa de tronco de árvore, ia para o alto mar, voltava, o vento levava, o vento trazia, né? E aí o que que acontece? Cada dia eu ia um pouquinho a mais. Peguei temporal aí fora que eu pensava de não conhecer mais a terra, de se acabar por ali. Tem um amigo pescadores que já se foi, como o pai de Lixa, né? O pai de Lixa era um grande amigo meu, aprendeu a pescar comigo. Um belo dia ele saiu na canoa, um tempo ruim, que eu não estava aqui, falei, não vai, que o tempo vai estar ruim. Ele foi para alto mar, não voltou até hoje. Nossa. Deixou Alex no ventre da mãe, né? Caramba. De Leila, né? Saiu de um tempo ruim.
Saiu tempo ruim e não voltou. Quase que o filho de Nego Lisso, Ney, quase embarcava nessa também, ia com ele. Nego Lisso tirou na última hora para não ir na canoa. E aí ele se acabou. Quando eu voltei, a canoa sumiu e até hoje. E tem vários pescadores também que já se foi, não por ter morrido na pesca, mas por não se cuidar de si próprio, né? E resumindo, nessa geração minha que a gente aprendemos, nós tem aí umas 15 ou 20 peças, né? Da minha geração, que hoje eu tô aqui para contar essa realidade, né? Como começou a chegar barco em Corumbau, foi através do Valera, né? Sim. Que começou a financiar os barcos para os pescadores. E quando ele chegou me conhecer um dia, foi que eu cheguei do alto mar com a canoinha com isopor desse cheio de vermelho de exportação. Aí ele viu, falou, pô, eu financiei uns 10, 15 barcos pros caras. Você não quer um também? Eu falei, ô meu amigo, é tudo que eu quero. Vem cá, vamos sentar. Aí sentamos junto de Nego Lisso ali no bar de Nego Lisso e começamos a conversar. E aonde ele fez a proposta de financiar um barco para mim. Aí ele comprou esse barco e eu paguei na produção. Naquela época, eu paguei o barco de 11.500 daquela época, com 30% pagando para ele do pescado. E aonde eu paguei dentro de 8 meses. E você pagou tudo na base do peixe? Tudo na base do peixe. Caramba! Mas dessa década... Em 8 meses o senhor pagou? 8 meses eu paguei 11.500 em dinheiro, fora os 30% que eu tinha que pagar para ele, que era o juro. Sim. Entendeu? Então paguei dentro de 8 meses. Caramba. Mas só, amigo, que eu era quase aquele homem peixe, né? Que daquela época Já eu tava aí vivia no mar. com meus 25 anos, tava cheio de força, de talento. E conhecia quase tudo, né? A gente vai dizer tudo, é uma ignorância, né? Rapaz, Aí, começou a pescar desde os 10 anos. Tá com 25 anos, na flor da idade, cheio de conhecimento. Eu imagino a máquina que era, hein? Rapaz! Aí dentro de 8 meses eu paguei o barco pro homem. E aí pronto, fui trabalhar para mim mesmo e comecei as construções de botar os meus filhos para trabalhar. Que quando eu acabei de pagar o barco, a primeira técnica que eu tive, tinha alguns coleguinhas que tinha 2 ou 3 ou 4, 5 bug aqui fazendo o passeio. Como a minha família toda é geração pataxó indígena, né? E eu visava hoje ao passeio de bug e o turismo, né? Ser rico de turismo. Sim. Aí o que eu fiz? Eu já imaginei a comprar um bug para meu filho. Como que comprava que eu não tinha financeiro? E aí? Aí eu tive a ideia, vende o barco, compra um menor e o dinheiro você investe no bug. Caramba. Aí eu vendi o barco, comprei um menor e investi no bug e botei meu filho com idade de 12 anos para trabalhar no bug. Caramba. Aí eu comecei a fazer o turismo náutico. Fazia o Levava turismo, a galera pra passear. pegava em Caraíva, trazia para Corumbau, trazia de Corumbau para Caraíva, levava para Cumuruxatiba, levava para Praia do Espelho. E aí eu comecei. E aonde me ajudou também nessa época, até eu pagar o barco, que tinha época que a pesca estava ruim, aí eu fazia isso e ajudou. Então esse foi o meu primeiro bug, né? Que eu comprei para o meu filho, através de eu vender o barco, né? E depois desse bug aqui, essa foi a primeira bateria que eu tive, que o cara fez a foto, cortou, né? Era o barco que eu comprei, o primeiro, né? Esse aqui foi o primeiro barco. Foi o primeiro barco. Que foi o que O Valera comprou. O Valera financiou, né? Exatamente, esse aqui. Foi uma professora da RESEC, quando a gente estava fazendo a pesquisa do camarão. Sim. Que a gente tentou amenizar a matança dos peixinhos pequenininhos. Trouxe um balão com outra forma de tralha para ver se amenizava a matança dos peixinhos. Mas pelo olhar eu falei, não vai funcionar. Aí ela falou, mas vamos embora lá. Aí eu fui fazer a pesquisa com ela e aí, na hora que a gente estava catando essa foto com as grasinas. Foto bonita, você entendeu? Meu irmão. Que foto bonita. Isso tem muito. Isso quando começou a RESEC, tá? E aqui, a época das pescas, aqui a canoa. Olha só, a canoa de tronco de madeira. Esse era um amigo meu que chegou na hora para comprar um peixe. Olha os vermelhos. O isopor tá cheinho, tá vendo? Sim. Lotado. Tá vendo? Esse aqui era aqueles filhos meus que você já conhece. A minha filha hoje que tá com 26 anos e meu filho tá com 37. Essa é as fotos. Olha que idade que eram os moleques. Quando eu tinha a festa de São Francisco, eu fui um dos... Entendeu? As festas de São Francisco, eu fui um dos fundadores. Os primeiros que deu a ideia de fazer a festa de São Francisco foi eu. É mesmo? Pedi a dona Menininha, a falecida dona Menininha, e tive a ideia de botar o santo e sair com a embarcação de fazer. A ideia foi minha, pedi permissão a ela e ela permitiu. E aqui,
as reuniões que tivemos na Resex, as primeiras reuniões de falar o que se tratava, como fazia pesquisa, eu estava junto e eu era aqueles pescadores que falavam muito porque os outros ficavam tímidos, e eu sempre fui essa pessoa que falante, Conversa, né? Converso, falava onde eu alcançava, eu estava falando. Isso é importante porque às vezes as pessoas que ficavam quietas eram representadas pela sua fala. Exatamente. Porque às vezes eles estavam lá tímidos em falar, mas a sua iniciativa de trocar uma ideia ali, de expor, de não ter vergonha, representava toda uma comunidade, né? Exatamente. Esse peixe aqui é o camurupim. Peguei na boca do rio. Peguei na boca do rio. Rio Curumbau? É. Aí pra você que não conhece, essa é a minha filha que tá com 20 anos, que é a esposa dele hoje, que é meu genro. E esse é Gabinho, hein? Olha só, rapaz, tudo menino novo. Tá vendo? Rapaz! Tá vendo aí como é que é o negócio? Então eu tenho as marcas todas. E agora mostrar pra você ver. Conhece essa figura aqui? É Neiva, Esther. E esse rapazinho aqui? Esse cara aí era o genro de Milton, chama Dário. Da aldeia, entendeu? Que ele tava comigo. O nosso transporte de ir jogar bola, nós foi pra Cumuruxatiba. Você jogava muita bola também, seu capô? Gostava de correr atrás, né? E aqui eram os tubarãozinhos que a gente pegava também, né? Aqui é os tubarão. Esse é o tubarão martelo. Tubarão Esse, martelo, seu sim, ó, 120 quilos esse aqui. E quando nós chegamos logo pro Bugigão, a gente foi ter uma criabilidade de fortalecer, né, a nossa etnia. E aqui é onde a gente se reunia para fazer os cânticos, os rituais, entendeu? Olha o tamanho que era a molecada. Sabe que essa molecada aqui? Era o William, meu genro, a minha filha, era a Gris, o Arício, era essa turma aí. Tomás, Caninho, era essa turma. Ó quem era, tudo pequenininho. Tudo novinho. Sempre fui aquele cara, Fernando, que eu ajudei, sempre gostei de trabalhar em grupo. Eu nunca gostei de trabalhar sozinho. Cheguei para dentro do meu local hoje, Bugigão, fui um dos fundadores e criei associações. Como eu fui o fundador da primeira associação de Corumbau. Entendeu? Foi um dos fundadores. E falando de reserva, a reserva extrativista, eu fui um dos pescadores que botei as duas mãos e o corpo todo para criar essa reserva de hoje. Entendeu? Às vezes alguém fala assim: ah, mas foi Milton, a família do seu Milton. Sim, eles deram iniciativa, mas a pessoa que calçou e ajudou está aqui. O primeiro barco que foi fazer o primeiro mergulho foi eu, Caboclo Inca e Bal. Entendeu? Hoje eu tenho um segredo que vou deixar essa, não vou falar para você. Um desafio dos primeiros filhos, né, pescadores. Qual foi a primeira pedra que foi feito o mergulho para pesquisa da iniciação da reserva extrativista? Qual será, hein? Depois você me conta. Entendeu? Deixa no... Entendeu? Rodrigo, se você assistir aqui o vídeo, saca, deixa aqui nos comentários, que a gente tá pegando você passando ali, ó. O GPS tá aí só pra mostrar, né? Mas tudo isso aí observando a pedra, seu caboclo. A marca eu faço por lá, ó. Lá no Monte Pascoal. Vamos bater no papo pescando, né? Vou fazer para você ver e depois é com você. A forma de iscar o camarão, você vai iscar dessa maneira, ó. Enfia no meio dele. Por que que você deixa o camarão em pé? Tem gente que deixa o camarão dobrado. Eu pesco com o camarão em pé porque a linha, lugar fundo, você solta ela com o camarão deitado, a linha vai fazendo isso. Daqui a pouco a linha tá igual uma corrente. Sim. E você com o camarão em pé, ele desce em pé e volta assim quando você traz de volta. Vou pegar minha linha aqui e vamos conversar. E aí, amigo, o que acontece? Eu fui um dos fundadores da Resex, como eu te falei. O primeiro pescador que deu a mão a palmatória para estar junto, porque Milton e
e São e Norato, foi uns que teve as ideias. Mas as ideias que ele teve, eles tinham que ter ajuda. Se não tivesse ajuda, não ia. Se eu te contar para você, Milton foi um cara que teve a ideia de fazer a RESEC através, por isso, da exploração. Exploração de quê? Pro Corumbau ser um dos locais que é o berçário de peixe. Corumbau é um berçário, né? Corumbau, por ser um dos locais que os pescadores exploravam pouco, sempre tinha pescado. Tinha as embarcações menores. Exatamente, né? não tinha tanta Não tinha exploração. tanta estrutura, exatamente, né? não tinha estrutura, que era só na canoa. Inclusive a pesca do camarão para nós, que era daqui do Corumbau, nós foi aprender há pouco tempo, entendeu? Nós não tinha muita... A nossa pesca de camarão para pegar isca, era para pegar isca para pescar. Para pegar isca. A nossa rede que a gente usava para pescar chamava pulsar. O pulsar. Era um pulsar. Era um pedaço de rede enrolado em uma corda. Você armava uma madeira assim, um triângulo, e botava uma corda para você botar aqui de trás e entrar com água aqui e saía puxando, entendeu? Na praia, na beira da praia, para pegar isca. Aí você pegava o quê? Meio quilo de camarão. Então, quando os barcos chegou para cá, eles chegaram através de sair os barcos, não dava nada de pescado lá, eles carregavam o barco de gelo, né, e óleo, e saía beirando a litorânea onde achava o pescado. E aonde eles chegaram em Corumbau e topou um lugar rico. O cara puxou um peixe, ó. Chama! Olha lá! Vermelho. Aí, amigo, esse Guito, ele tinha um barco que chamava Osso Duro de Roer, é o nome do barco dele. Osso Duro de Roer. Ele enchia o barquinho de gelo e vinha para Corumbau, para Taquena, onde tinha o pescado, ele estava junto, passava uma semana de mar. Quando chegava em Alcobaça, já chegava carregado. Aonde era a visão dos outros barcos, ele chegava com esse tanto de pescado, camarão, peixe, aí os outros barcos acompanhavam ele. E aqui ele foi criando a frota, né? Foi criando uma frota de todo mundo, vamos para lá, vamos seguir Guito. E Guito vinha bater em Corumbau. Vinha bater em Corumbau, era o pesqueiro certo dele. Inclusive até teve uma época aí que um barco dele afundou lá em Coruíba. É mesmo? O pessoal que vieram, chamaram o pessoal que vieram resgatar o barco dele, afundou, carregado de pescaria. E já levou muitas carreiras, levou multa da RESEC e tal, mas o bicho chamava Osso Duro de Roer mesmo. Os barcos via que aqui tinha o pescado e começou a vir. Aí vinha barco de Alcobaça, vinha barco de Prado, vinha barco de Caravelas. E chegou a vir barco até de Campos, né? Caramba, do Rio de Janeiro. Até do Rio de Janeiro tava vindo barco. Tava vindo barco. E aí a exploração era grande, que já estava afetando a gente. Dessa época, foi da época que o cara começou já a comprar alguns barquinhos para alguns pescadores daqui, né? Financiado. Aonde a gente começou já também já a pescar o camarão e tal. Sabia que vinha barco grande de lá, às vezes comprava já até o camarão do pescador daqui, entendeu? Para fazer a carga, para não ficar tão assim, já influir alguém, né? Para não ficar tão falando. E quando ele chegava aquele monte de barco, chegava igual um monte de animal no pasto, né? Quando você abre uma manga assim que tem um monte de coisa plantada, eles iam detonando tudo. Tava nem aí. Não tava nem aí. Não era eles que ia ficar com o lugar era eles que ia ficar. E aonde eles defasavam muito, explorava muito do pescado, como você falou. Eles pescavam no balão. E os balões deles, como eu falei, os balões grandes, né? Tinha barco que usava até 2 balões em um barco só. Caramba. Aí quando eles puxava aquela quantidade de camarão, mas aquela quantidade de peixe de todas as espécies. E para eles só se via o camarão, porque eles queriam regrar o gelo, né? Entendi. Que o gelo era o que dava, o camarão era o que dava o lucro. Então o que eles faziam? Jogavam o pescado todo fora, né? Perdia todo o peixe. Tinha uns que trazia, dava para alguém do Corumbau ainda, tinha outros que jogavam lá mesmo, às vezes eles ficavam no alto mar, nem cá vinha, só encostava quando o vento estava bravo, eles encostavam na boca do rio Corumbau, né? Como o senhor comentou, né? Tipo assim, o surgimento da RESEC, ela não foi iniciativa de uma pessoa só, ela foi uma iniciativa de um conjunto, né? De um conjunto. Porque precisava do apoio da comunidade, e não só de uma comunidade, como a comunidade de Corumbau, mas a comunidade aqui do Bugigão, do Barra Velha, da região, né? Exatamente, porque olha bem, quando a gente começou a RESEC, meu amigo, foi uma coisa assim, Milton, São, Honorato, teve a ideia? Teve, porque viu a exploração, juntou com os pescadores, vamos criar socorro, vamos pedir socorro, vamos embora. Mas aí, a quem? Mas Deus é tão maravilhoso que quando tem de dar certo, eu costumo falar essa frase, quando tem de dar certo, não tem como dar errado. Imediatamente, chegou um cara que chamava Alexandre, né? Sim. Alexandre. Ele deu a ideia, falou, ó, a forma de vocês
ter mais em paz, ou ter uma área de abrigo para vocês, é formando uma reserva extrativista. Aí como formar a reserva? A gente pensava que era fácil. Puxou? Tava mordendo devagarzinho. Aí a gente achava que era fácil, mas não sabia. Vamos fazer uma reserva? Bora. Pensava que o cara fazia RESEC e dava tudo pronto, mastigado. Né? Primeiro vocês vão ter que fazer uma reunião com um monte de gente para o pessoal dos locais todo, para ver se vocês acham de acordo, porque vocês têm que fazer uma abaixo-assinada para assinar um termo para a maioria dos pessoal beira litorânea apoiar e abraçar a ideia. Porque se o pessoal não abraçar a ideia para você formar só a RESEC da ponta do Corumbau, vocês não vão ter força. Saía eu, junto com o Milton. Milton era um dos iniciantes. Saía Gilmar, muitas vezes Gilmar foi de pé para Caraíba, com esse livrozinho para o pessoal assinar. De pé, rapaz. De pé. De pé daqui em Caraíba para poder pegar a assinatura. E aí, às vezes ia Gilmar, às vezes ia eu, às vezes ia Caboclo Ito, às vezes ia Norato mais Milton, e essa turma, todos nós. Mas Milton estava em frente. Sempre ele com o livro aqui. Esse livro ficou com ele. Entendeu? E aí, quando elaboramos essa ata que levamos para o Alexandre, ele falou, aqui tá bom. Aí ele deu os inícios, vai em tal local, vai em capitania, vai não sei aonde, deu todas as coordenadas. E aí, para a gente chegar na ata que levava as propostas para Barra Velha, aí no meio de 30 pescadores, 5, 6, bom, 15, não quero isso. Entendeu? Porque não entendia, não conhecia, achava que era um bicho de outro mundo, né? Aí em Curuípe pela mesma forma, em Caraíva pela mesma forma. Em Caraíva quem foi os caras que abraçou? Finado Jojó, Zé Marreco, um cara que chama Federal, entendeu? Esses caras foi que abraçou a casa, entendeu? O cara pegou outro vermelho. Pegou outro vermelho, guerreiro? Aí sim, hein? Aí rapaz, sim. O bicho chegou aqui com sorte, já pegou 2. Alexandre, né, deu a ideia desse cara logo, deu a ideia desse cara que é o Alexandre, daquele que eu te mostrei. O Alexandre não, é o Ronaldo Magrão. Ele foi um dos mergulhadores, um técnico, né, mergulhador profissional que abafou essa casa, né? Pegou esse projeto de fazer todas as pesquisas dos corais para provar que ia aprontar a RESEC, né? Para levar para fechar que era uma RESEC. Então ele abafou essa casa e jogou na mão de Milton. Agora, para nós ter toda formação da RESEC, a gente precisa de botar uns homens em campo. Que isso não estava no plano, ninguém sabia que ia ser assim. Entendeu? Entendi. Como nós vamos botar esse homem em campo, esses homens? Uns barcos, levar o pessoal para fazer os mergulhos, para fazer as pesquisas dos corais, os estudos, se os corais estão adequados, se os corais têm possibilidade de segurar uma reserva e tal, como que é o início e tal. E aí Milton foi batendo em porta para chamar os pescadores. Para fazer parte. Para fazer parte. E aí aonde bateu nas portas dos pescadores, no meio de 20 pescadores que nós tínhamos aí, você sabe quem deu a mão para estar junto? Do início, vamos embora? A maioria virou as costas, rapaz, isso não vai estar bom, não sei se isso vai ser bom para mim. Aí eu falei, não, vamos lá, entendeu? Aí deu a mão eu, Bal, meu irmão, Caboclo Ita, mais o finado Lázaro, que tinha um barco nessa época. E o finado Zé Marco, que é o marido da ex de Lili, né? Você entendeu? Ele estava junto também. E aí nós demos início a esses pescadores, pouco, que deu início. Aí demos início, botamos os barcos em área, né? E começamos a fazer pesquisa. Teve uma época, meu amigo, para falar para você, que eu estava tão focado quando começou a fazer as pesquisas dos corais, chegou uma hora que falou assim, agora nós temos que demarcar os locais. E você já sabia já do... Você entendeu? Como demarcar? Fizemos uma reunião com todos os pescadores. Como uma área de amortecimento, para a nossa ideia. Nós não sabemos o que é isso, né? Que área de amortecimento? Não, rapaz? A gente vai ter que isolar uma área dos seus pesqueiros para não ninguém pescar lá dentro, para ser um berçário. Aí fomos discutir qual é a área que se via.
Aí pegamos uma área aqui, né, na frente aqui da Pedra Seca, até o Mourão de Ferro. E aí é onde vem a negociação. Eles queriam, pela RESEC, tirar uma lapada de prejudicar os pescadores todos. Aí nós, não. Aí eu batia na tecla, não, tem que ser, é uma área, é pra nós. Então quem dá o limite são nós. É isso aí. Entendeu? É isso aí fomos lá e limitamos a área, tiramos a área de mais raso que tem dentro dos corais, porque o lugar raso, você sabe, é berçário, né? O peixe produz no raso para abrir para os fundos. Aí deu uma ideia dos rasos e fizemos as balizas, né? Como é que eles marcavam? Pelo GPS, aí havia os aparelhos. Aí, através deles marcar no GPS para eles, como que os pescadores iam saber? Aí os pescadores, para saber, eles trouxeram as boias de sinalização com as correntes e marcavam nos locais para os pescadores saber que ali era uma área de preservação. Aí tinha muitos pescadores que não queriam aceitar. Pô, isso aqui era tudo meu, por que agora eu vou ter que aceitar? Aí, inclusive, que quando a gente começou, eu levando esse pessoal e levando em troco de combustível, era óleo diesel, só pro barco e acabou. Às vezes eu deixava a minha família lá sem nada para comer, para mim estar junto. Aí o que acontece? Eu tava formando, então isso aí, eu passei sendo ameaçado por alguns pescadores. Me chamava de puxa-saco. Pô, esse cara é o puxa-saco do IBAMA, do CMBio, era IBAMA daquela época, né? Da RESEC, né? Puxa-saco. E graças a Deus a RESEC foi feita. Hoje, graças a Deus, né? Tá feita aí. Aí vai dizer assim, você sabe contar como foi o início da RESEC? Aí o cara vai lá, pega aquela história bem lá adiante e fala, mas que foi assim, foi a Mil Maravilha, fulano e tal. Aí o nome do fundador que perdeu tudo, deu a vida, não é lembrado. Porque às vezes você bota um cara lá, vai dizer que como foi a RESEC. O cara vai lá e fala, porque sim, Mil Maravilha, blá, 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 mas não sabe o início de nada, né? Não conhece a Não história. Conhece que foi o caboclo, que foi que o colocou Imbé, tijolo, que foi o Imbé, foi um Baú, foi um finado Zé Marco, foi um finado Lázaro, foi um caboclo Ita, você entendeu? Sim. Não sabe. Criou. Quem foi o primeiro que deu os primeiros passos? E aí, graças a Deus, hoje tá aí, cara, tenho orgulho de dizer que a RESEC tá formada, né? Como aquele grande estroço que tava detonando tudo, jogando peixe fora, matança, barco vindo de fora, cortando as redes dos pescadores de Barra Velha, muita gente reclamando, um pouquinho de rede que tinha, os barcos de balão pegavam, rasgava tudo, jogava para lá, chegava lá, nem achava mais no lugar, que arrastava até certas alturas e jogava para lá mesmo, a rede toda estraçalhada. E aí a gente foi afastando os barcos, afastando, e hoje você vê, as fiscalizações estão aí. E muitas vezes também eu quero reclamar também com a própria fiscalização, com o próprio quem está em frente, o nosso chefe, o nosso gestor. E eu quero falar para eles é o seguinte, meus amigos, quando vocês querem fiscalizar, fiscaliza ao redor da RESEC, porque na RESEC quem fiscaliza são nós. Rapaz, você tá bom na linha, hein? Eu acho que eu vou pegar mais um aqui agora, hein? Eu vou pegar um aqui agora também, tá começando. Começando muito. Vai, belisca aí, meu primote. Belisca aí que eu preciso levar um peixe pra casa. Você puxou só ali? Não, ainda não, né? Eu vou sempre puxar aqui. Já levou de arrasta meu camarão muito tempo. Quero deixar esse recado para todos que entrar para administrar a nossa reserva extrativista. Eu quero que primeiramente eles levem a buscar o conhecimento dos primeiros fundadores. Quem deu a vida, né? Quem rastou para conseguir a RESEC que está hoje. Porque hoje você vê alguns que já pegou pronto, vai dizer uma coisa que nem é a realidade. Busque primeiro a realidade, né? Então eu quero assim, busca o conhecimento de um caboclo da vida, né? De um Baú, que foi um fundador, de um caboclo Ita, né? De um Imbé é um cara ali da aldeia, ninguém dá nada por ele estava junto, tá? Junto com o caboclo Ita, com os meninos ali, dando a vida. Então, esses foi o que lutou de verdade. Não estou dizendo que os outros não lutou. Eu quero deixar esses comentários que esses moleques jovens que tá tomando esse ativo, eu quero que eles administrem a nossa reserva, a nossa reserva. Eu quero que eles administrem, que eles tomem conta, mas tem o conhecimento quem foi o fundador, né? Tem o conhecimento, ou se não querem conhecer, mas tem o respeito. Né? Vamos ter respeito que o cara foi um que deu os braços, né? Eu quero deixar que quando entre qualquer um para administrar, que seja bem-vindo, mas que tenha conhecimento, queira buscar o conhecimento de quem foi o fundador de verdade, quem foi o lutador, quem deu a vida para
ser a Resec que é hoje. Isso aí, acabou. Tá registrado. Pega essa visão aí, pessoal. Pega essa visão. E venha! E olha, bitela, hein, pessoal? Rapaz, e a briga tá boa também, hein? Olha o vermelhão. Olha o vermelhão, pessoal. Chama do bitelo, rapaz. A buqueca tá garantida. O Fernando já tinha tirado 10 desses. Pega só o bitelo aí, pessoal. Olha ele aí, olha. Olha ele lá, ó. Tô sem olhar. E que tem peixe, meu amigo. Olha lá, ó. Sabe que a gente já dormiu lá em cima do topo, né? Rapaz, esse bitelo aí, hein, caboclo? Esse é o peixe galo. Canta aí, galo. Olha isso, rapaz. Pegou um pampo, rapaz. Pegou um peixão. Rapaz, o bicho tá bonito, viu? Esse tá bonito, esse tá bonito, esse tá bonito. Anos de profissão. Tem 40 anos, seu caboclo, pescando. Na verdade é 48, né? Que eu comecei com 10 para 58. Tem peixe hoje, tem peixe. Pega. Rapaz, que dia lindo, gente. A gente escolheu aqui o dia especial, né, caboclo, pra vir. Na hora certa, né? Não, o que tem pra acontecer, acontece, né? Pegou uma pedra. Esse é grande. Pela pegada do Esse peixe aí é aí, eu vi que não teve carreira. É. De novo? Não. Rapaz, você tá com um cheiro de É mel muito- da porra. Rapaz, você vê o silêncio que é aqui no mar, né, caboclo? Essa paz, assim. Se o cara deita aqui, ele apaga, né? O senhor já falou que já pegou temporal aqui fora, seu caboclo. Quando eu peguei temporal em barco, eu nem conto, porque o barco tem uma estabilidade muito grande, né? Mas eu pescando na canoa, como eu te falei, quando eu era pequeno, eu tava com a minha idade de 14, 15 anos mais ou menos, eu peguei um temporal aqui fora que foi de uma época dos pescadores pescavam no tronco de ave e não tinha embarcação a motor. O único barco a motor que tinha aqui era um barco de Jorjão. Sei, Jorjão. Era dele. Quem pescava era Zé Preto. Rapaz. Era um barco que ele ia para Porto Seguro e quando voltava Zé Preto ficava pescando. Às vezes Zé Preto ia, levava ele para Porto Seguro e trazia as coisas de lá. E na época, meio de maio, junho mais ou menos, deu um vento sul, meu irmão, que tava todos os pescadores no mar. Tava uma época como tá hoje o dia, ó. Parecia brincadeira. Tranquilo. E eu na canoinha pequenininha, a menor Lá fora. Lá fora, a menor canoa que tinha era a minha. E a gente saiu pro alto mar, o ventinho bom, e embora tá dando peixe lá fora, nós fomos. Quando nós chegou lá, uma hora dessa, mais ou menos 11 horas, o vento desse jeito que tá aqui, ó. Um pouquinho vento, a gente querendo botar o pano pra vir embora e parou o vento. Aí formou uma nuvenzinha assim pra fora e foi formando e foi vindo. Quando chegou na direção do sul, meu irmão, largou vento e chuva. Nossa. Aí foi vento e chuva, cada caroço de chuva que parecia que era brita. E chuva e vento, e eu botei uma velhinha nessa canoa e saí. Dessa época o pai de Dita, Finado Delfino, pescava também, ele tava mais João Cachaça, já morreu dos dois. E eles botaram o pano e vieram embora. Quando eles chegaram em terra, tiraram o Finado Delfino no colo, assim, todo entrevado de chuva. É mesmo, frio, né? Frio e chuva. Aí ele morava ali naquele porto ali perto de Pica-Pau, ali naquele porto de Pica-Pau. E aí, meu irmão, vento sul. Foi vento sul de quebrar pé de coco ali no Corumbau. Caramba. Pé de coco. E o As senhor mulheres- tava lá no... Eu tava lá no alto mar junto com os pescadores profissionais lá. Eu era garoto ainda, 14, 15 anos, tava aprendendo ainda. Cara, eu peguei o temporal nessa canoinha pequenininha. Quando eu cheguei, a minha mãe já tava desesperada, achando que eu não ia voltar mais, que eu tinha pouca prática, novo ainda, né? Sim, na canoa, Na lá, canoa, lá é. fora. Aí eu tirei a vela grande, botei uma pequena e saí a deriva nas águas, né? Aí quando eu cheguei ali de frente, a pedra da barra, que tem uma pedrona grande, aí, não sei se você conhece o pessoal de Ivan, o pessoal de Jandira. Sim. Aí Ivan tinha uma canoa motor de
tronco de árvore também com motor 18 e era Gotti que trabalhava nela. Aí quando ele viu o tempo de cá, eles viram o vultinho das canoas. E tava dia e tava noite, né? Aí ele saíram com a canoa motor e me pegou eu e outra canoa que vinha, era João Cachaça no final até o fim. Aí ele marrou as duas canoas atrás dessa canoa motor e trouxe até a boca da barra. Tanto vento que tinha que ele demorou mais de 2 horas de chegar na boca da barra, da pedra da barra na boca da barra. Tanto vento que tinha. E vento, e chuva. E rapaz, eu cheguei em terra, tava minha mãe desesperada, o pessoal tentando calmar ela pensando que eu já tinha acabado já. Foi um temporal. É tanto que eu contando essa versão aqui. Beto, você conhece o Betão? Aquele pintor? Sei, Aí ele falou, cara, eu vou fazer aqui uma coisa baseado no seu passado que vocês passou e tal. Aí ele fez lá uma foto lá em casa e tal, e botou Geografia do Pescador Caboclo, né? Então tá lá, uma parede, né? Ele fez assim de 3D, né? De cimento. E com a canoinha, né? Na mão. E ele fez a Emanjá assim do lado da parede. Por que ele fez a Emanjá? Porque na hora daquela aflição eu vi de eu não ver em casa, eu falei, aqui agora eu vou ficar na mão da Emanjá, né? Que ela querer me levar, tá bem ido. Se eu não for em terra, eu vou pra qualquer outro lugar. E a primeira força maior que eu lembrei foi nela. E fui parar em terra, né? E aí eu contando pra ele falou, vou botar aqui, né? Foi só a primeira versão e tal. E hoje tá lá na parede, eu fiz, né? Como uma lembrança, como um lembrete, né? Desse episódio que eu passei. Mas não foi brincadeira não, irmão. Eu pensei de não conseguir alcançar a terra de jeito nenhum. Pelo que eu passei, muito vento sul, chuva, trovoada. Novo ainda, né? Novo, sem experiência nenhuma. E como o senhor falando aí que era vento de quebrar pé de coco. Quebrou pé de coco, uns 3 ou 4 pés de coco. Tava Neco, meu cunhado, que era pescador velho. Tava o finado Raimundo, que era o pai de seu Régio. Aprendi muito com o finado Raimundo também, o pai de seu Régio. Ele foi um dos professores também que eu saí algumas vezes com ele também. E esse final Delfino, João da Cachaça, o pai de João da Pistola, o final do Lolico também tava nessa época que esse vento sul pegou os pescadores todos todo lá fora, mundo. pegou. Porque quando dava quadra boa, os pescadores tudo saíam para pescar. Quando a quadra tava ruim, ninguém ia, né? E dessa vez pegou a galera de surpresa. Tudo de surpresa, não? E daquela época ninguém tinha. Hoje a tecnologia tá te ensinando o que é o amanhã, né? E aquele dia não. Naquela época você saía, a Deus dará, né? Só Deus só ia acreditar quando vesse, né? E daquela época, pelos pescadores, que era se alguém falasse amanhã vai ter vento sul, alguém não acreditava, né? Dizer que a tecnologia tá avisando, esse cara vai dizer, esse cara é Deus. A gente sabia pela própria natureza. Você via aquelas nuvens caindo, aquelas coisas formadas, lançamento de maré, aí você sabia, o vento sul vai vir. Mas nesse dia não deu visão para ninguém. Pescador nenhum visualizou que ia ter aquele vento sul. Foi surpresa mesmo. Ficou na história. E todo mundo se chegou em terra e graças a Deus não morreu ninguém. Neco, meu cunhado, muita experiência que ele tinha, foram achar ele quase perto de Caraíba. O vento foi levando ele. Esse próprio Zé Preto que pegou ele nesse barco, lá pro Forão. Ele ia pegar de Curuípe pra lá dessa época. E o meu porto que eu ia mais ou menos parar em Barra Velha, porque o vento só vai empurrando para lá, né? E eu ia de frente à Pedra da Barra. Mas como a canoa motor passou, me rebocou. Mas foi bravo, meu irmão. Essa eu não esqueço nunca. Essa foi um episódio que eu passei na vida que não quero hoje, não quero pro meu inimigo, né? É a experiência no mar, né? Tem dias aí bons e tem dias difíceis, né? Isso aí foi um dia difícil que o senhor passou. Foi um aprendizado. Um aprendizado, né? Onde a gente vai aprendendo pouco a pouco a respeitar a natureza, né? Conhecer pela natureza, que não é do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer, né? Tem que a natureza mesmo, ela sabe dominar o dia a dia, né? O dia que ela quer te dar, o dia que não dá para dar mais, tem dia que você tem que aprender a lidar com cada momento, né? É o Salemo, rapaz! Jogou, pegou. Olha quem veio cá, ó. Olha só quem veio. Dá um beijo.
E aí, quando a gente tomou uma iniciativa de fazer a procissão de barco, foi às vezes que os embarcação de Campos, né, veio para cá, que veio o pai de Dandy, o tio de Dandy, o avô de Dandy, né, que estava junto com, eles tinham uma frota de 8 barcos, que vinha fazer a pescaria aqui, e eles tinham um caminhão baú que pegava o pescado, e o barco pescava, botava no baú e eles levavam até o Cobaça, até Vitória, algum lugar aí que é onde tinha mais comércio. E aí, quando caía a temporada, o temporal, que não dava nada de camarão, a própria natureza limita, né? Que não dava nada, aí o que eles faziam? Ficava todo mundo sem fazer nada, juntava aquele monte de homem para jogar bola naquele campo, que era aquele areão. Então a gente ficava sem fazer nada, vamos arrumar ideia. Aí a igrejinha lá de São Francisco, era a Dona Menininha e a Ana Maria, né? E algumas ali, minha mãe, minhas irmãs, que ia lá para rezar, e alguns dali que moravam, né? E aí eu tive a iniciativa, eu falei, pô, mas a gente não tá fazendo nada, com tanto de barco aí. O padroeiro do pescador é São Francisco, por que a gente não faz uma procissão de barco? Olha isso, cara. Entendeu? Aí eu tive essa ideia. Aí eu levei a proposta para os pescadores. Falei, os meninos, vamos fazer? E aí fui batendo de cada dono de barco, né? Aí eles falaram, pô, Caboclo, boa ideia. Aí, com quem a gente vai falar? Eu falei com a dona lá, né, que toma conta, que era a Dona Menininha. Aí eu fui lá e fiz a pergunta, Dona Menininha, a gente tá aí com o pessoal, padroeiro dos pescadores é São Francisco, vamos fazer uma procissão de barco, fazer uma presença para São Francisco e tal. Ela falou, meu filho, tá aí o santo na igreja agora. Você pode fazer a procissão, mas o responsável é você. O santo vai no teu barco, é você que leva, é você que entrega na igreja do jeito que você pegou. Olha que responsabilidade. Olha que ela jogou responsa, pra mim, né? Aí eu sempre tive fé em Deus, sempre tenho, né? Falei, não, por que não? Vou encarar, vambora. Eu queria ver a coisa fluir como tá aí. Entendeu? Uhum. Aí, vambora. Aí chamamos o pessoal, preparamos o barco, botamos banderola aí, um bocado de coisa, compramos fogo, fomos lá e botamos a procissão. Foi uma coisa, uma surpresa para todo mundo. Aí eu continuei, Fernando, uns 4, 5 anos, só eu nessa pegada. Todo ano era Caboclo, de novo, Caboclo. Por que só Caboclo leva o santo todo ano? Né? Aí eu tive a ideia, falei, não, Dona Menina, a partir de agora nós vamos fazer um sorteio. Vai ser sorteado quem é o pescador que vai ser sorteado levar o santo. Entendeu? Uhum. Aí ela falou, não, meu filho, o que você fizer. Aí fizemos um sorteio. Aí das próximas vezes já foi sendo outros barqueiros que ia levando o santo. E aí com aquilo foi criando, e você vê que hoje já não tá mais como até o meado de certos anos. Hoje o pessoal já tá mais devagar, poucos barcos que vai, né, assim? Tanto de barco que tem aí, era pra ser uma procissão muito bonita. Muito bonita, então, né? hoje você vê, tem uma procissão, vai 5, 6 barcos, né? No máximo 10, né? Cada pescador tem seu barco, cada seu barco tem o seu dono para ter o seu desgaste. O que tem você gastar 5 litros de óleo para fazer uma procissãozinha ali, a prestigiar um padroeiro do seu lugar, né? Eu acho que isso não é pesado para ninguém. Não tem preço, entendeu? É um momento de união entre as vilas, né? Exatamente. E sem contar os turistas que vêm, né? Ficam encantados com aquilo. Aquilo é uma novidade, né? Busco assim, Caboclo, nessa série Pescadores da Vila, trazer os pescadores antigos e também trazer os pescadores da nova geração. Para mostrar que a vila é uma vila tradicional de pescador. Exatamente. Né? Isso é importante. Está enraizado aqui na história da região. Faz parte da tradição da região, né? Exatamente. Esse barco aqui, ó, através da minha pesca, eu mandei fazer ele do zero. Através da pesca. Paguei tudo na pesca. Fiz o barco do zero. Sabe quem fez esse barco aqui? Foi meu sobrinho. Ele nunca fez barco na vida. Mesmo? O primeiro barco que ele fez foi esse. Eu dei a oportunidade para ele fazer esse barco, entendeu? Ele fez esse barco, ele fazia muito barquinho de brinquedo e tal, era um grande cara para fazer. Aí ele deu a oportunidade porque eu queria reformar o que o cara iniciou para mim. Ele fez o orçamento e falou, ó, vai ficar muito caro. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um do zero. Aí eu comecei a comprar madeira, ir fazendo os pouquinhos, juntando. Quando chegou na quantidade de madeira, vamos dar início, vamos embora. Aí ele deu início, eu pescando no barco velho e ele fazendo esse. E você confiando assim, no conhecimento que ele tinha, isso. Mesmo que ele não tinha feito nenhum barco, só um barquinho de brinquedo. Exatamente. Você botou o dinheiro do seu suor ali, exato. Acreditou e ele também. E ainda ele me deu a oportunidade. Não, tio, o senhor vai pagando de acordo com o seu trabalho. Eu não quero te apertar, não. O senhor vai pagando de pouquinho. Aí eu fui trabalhando no barco. E quando fizemos esse, eu tirei o motor do de lá, botei nesse. E comecei a trabalhar com esse. Aí o que acontece?
A maioria dos pescadores de Corumbau não acreditava que ele ia fazer esse barco. No dia que nós fomos puxar esse barco, que foi feito lá no Pistola, no lugar que eu tenho lá em Barra Velha, que jogamos esse barco dentro d'água, falou assim, ó, quem foi puxar esse barco pra mim foi Gaso. Aí quando foi puxar esse barco, o pessoal tudo ficou de cá olhando, falou assim, ó, o cara fez uma porcaria pra Caboclo, né? Quando eles vieram as taubas de primeira, carapa, oiticica, pô, Caboclo comprar várias, investir dinheiro com um cara que não sabe fazer barco. Vai perder o dinheiro. No cara, né? Aí levamos essas taubas pra lá, eu levei tudo de bug pra lá, do bugigão pra lá, pra Barra Velha. Aí, irmão, quando esse barco chegou no rio de Corumbau, deixou todo mundo de queixo caído. Foi aonde Gileno falou assim, porra, eu quero um desse. O barco de Gileno ele fez, o segundo barco dele. Foi o barco de Gileno, né? Foi meu sobrinho. Caramba, foi. Quando o Gileno viu, pediu o contato, correu em cima dele. Eu quero um, mas é de 10 metros, esse é de 8, né? Uhum. Aí ele fez o de Gileno. O segundo barco é o de Gileno. O acabamento do cara, né? Até hoje. Isso até hoje. Ele tá armado, essa. Esse aí é o esporão da raia, rapaz. Esse aí faz estrago, hein? Uma sainha que a gente deu aqui. Você viu, Já volta com uma pescaria, né? Que não dá só para a nossa família, mas para qualquer outro que precisar, né? Já dá para matar a fome de um bocado de gente. E esse mazão, a gente pensando bem, Deus não deixou só para um, né? Poucos vai ter coragem de vincar. Mas aquele que vem, sabendo que tem alguém lá em terra, depende, né? Precisa ou quer, mas não tem coragem, né? Tem medo, né? Aí é onde aquele que sempre tem um corajoso, trazer, buscar o pescado e lembrar, né? Que tem um lá que tá precisando também. Porque não tem dinheiro, por que não, né? Dá um peixe, dá um pedaço de peixe, dá um pedaço de arraia. No meu tempo que eu aprendi foi sempre dessa forma, nessa pegada aí. Pitelo! Tem que incentivar essa garotada. Vai deixando de ir. E para ensinar pesca, não tem professores de aprendizado. Ele aprende praticamente assim, com alguém que sabe, tem a técnica, vai passando experiência. Mas eu falei para Ronaldo, falei, ó, qualquer tempo que alguém querer formar um local para a gente dar uma aula para alguém, a gente tá aqui com boa disposição, cara. E agora partiu casita, né, não, Caboclo? Com certeza. Só vamos. Deu o que tinha de fazer hoje, né? É isso aí. Já fizemos uma experiência, agora partiu casa. da família, né? Iremos descer aqui, ó, na ponta do Corumbau. Olha só que bonito, gente. Se você curtiu, deixa um like, compartilha, comenta aqui. Manda um valeu demais para fortalecer aqui o canal. E é isso, pessoal. Olha o pescado aí, ó. Chama. Valeu, meu irmão. É nóis.